Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. Primeiro, agradecer você que participa, você que está sempre acompanhando os nossos episódios e as histórias das pessoas que vêm aqui, contam suas trajetórias, são inspiradoras, coisas que a gente às vezes nem conhecia, eles estão trazendo para a gente aqui. Eu sou muito grato por você estar aí. E olha, eu peço para você ir até o canal do Rômulo no YouTube e dar seu like, tocar o sininho, é super importante para a gente. Depois também você vai ver aqui as empresas que apoiam esse podcast, que é super, super importante e é uma honra ter esses patrocinadores aqui, fazendo com que o podcast aconteça para todos vocês. Hoje é um episódio especial porque nós estamos falando do Líder Antifrágil, um grande programa da Andresa Araújo, que ela comandou no ano passado com alguns gestores incríveis, profissionais que mostraram, que se colocaram à disposição para testar uma fórmula de transformação cultural que é necessária, mas que não é tão fácil para fazer dentro das empresas. Hoje no Mask TV, Carlos Zanetti. Ele é gestor industrial e vai participar aqui com a gente batendo um papo. Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito feliz de você encontrar um tempo e da gente conseguir gravar presencialmente. Isso para mim está sendo um orgulho. Muito obrigado, seja bem-vindo. Olá, Rômulo, obrigado. Olá a todos que nos ouvem, que nos assistem. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, ainda mais fomentando aquele trabalho excepcional, né, desenvolvido pela Andresa Araújo. Então, estou de corpo e alma aqui contigo, para a gente bater esse papo e tenho grandes expectativas da nossa conversa. Obrigado. Muito obrigado, eu que te agradeço. Carlos Alexandre de Souza Zanetti tem 34 anos, engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão de ativos. Olha, tem uma carreira incrível. Então, quem quiser te conhecer, vai lá no LinkedIn, né? Tem um monte de histórias para contar. Hoje eu quero poder fazer com que as pessoas conheçam um pouco você, da forma como você faz a gestão, da forma como você encara o ser humano nos dias de hoje. Todas as vezes que eu bato um papo, Zanetti, eu faço uma pergunta clássica, que é: quando que você chegou nessa terra e por que que você veio? Você sabe? É uma pergunta importante, difícil, mas, assim, não tem como desconectar essa pergunta da minha família, de onde eu vim, de todo o aprendizado que eu ganhei. Então, eu entendo que sim, eu tenho bons valores que me norteiam, né? O porquê estou aqui. E é isso que me direciona no meu dia a dia, seja no ambiente profissional, seja em casa. Então, eu entendo que eu aprendi bem, e lá atrás eu escolhi a minha estratégia de gestão baseado em tudo isso que eu aprendi. Que dia que você chegou e que ano? Eu cheguei dia 30 de janeiro de 1991. Agora, há pouco, né? Assim, você fez aniversário recentemente. Daqui Não, uns dias, vai né? acontecer daqui uns dias, é Daqui uns verdade. dias. É maravilhoso. E você acha que, lógico que seguir o propósito dentro da Terra não é uma tarefa fácil, talvez a gente vai construindo ao longo da jornada. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal quando eu estava pesquisando para bater um papo com você, que na sua apresentação tem sempre uma empatia no teu texto. Mesmo na sua, né, contando das suas vivências, você fala da resiliência, você fala da disciplina, você fala dessas coisas que somaram, do seu estilo de liderança. Isso é tão legal de ver no texto da construção sua a importância com o outro. Isso é fantástico. Você realmente sabe que o teu papel em relação como um gestor industrial é importante, que o outro está ali no centro das decisões? Sei, e é isso que me motiva a ter o comportamento que eu tenho hoje, né? Que eu sinto o peso da liderança, do bem ou mal que uma decisão nossa pode refletir nas pessoas, né? Por isso que hoje eu atuando na Clealco, eu tenho um amor pela organização, mas não só pela organização, pela região que nos envolve, porque foi de lá que eu nasci. Foi aquela região que empregou a minha família, o meu pai, que consequentemente nos criou daquela região. Então, poder usufruir da minha posição nessa organização para poder impactar positivamente toda essa região que nos envolve, que foi onde eu nasci, onde me deram todas as oportunidades,
Isso é motivador, isso me dá mais resiliência e me dá mais vontade de superar desafio, fica mais fácil, né? A gente lidar ali com muitos desafios diários, muitos, só que tendo essa conexão e tendo o motivo pelo qual a gente está lá, fica mais fácil, é mais natural isso acontecer. Eu concordo com você. E acho que isso está impresso, inclusive, na forma como você conduz os seus textos. Quando a gente olha os resultados das suas publicações, principalmente da empresa, a gente percebe você vibrando e no teu texto o amor está sempre presente. Eu concordo, nós falamos sobre isso. Para um gestor que tem paixão pelo que faz, ele consegue enfrentar realmente, a resiliência começa a ser algo natural nele. Então, assim, tem perrengues absurdos? Tem. Tem adversidades, às vezes, intransponíveis? Tem. Mas a paixão, fazer aquilo que gosta e saber por que faz toda a diferença. Né? Você está lá num lugar que você sabe, eu queria estar aqui. Exatamente. Isso, eu gostaria de um minutinho, vou compartilhar do meu modelo de gestão, que faz total conexão com isso que a gente está falando, e eu compartilhei isso durante o desafio do líder antifrágil, né? Quando eu escolhi o meu modelo de gestão, eu falo para todos os meus liderados, você tem que ter um modelo de gestão, seja ele qual for, você vai decidir e vai escolhê-lo. É ele que vai te nortear durante uma decisão difícil que você precisa tomar, uma decisão rápida. Então, se você tem isso bem estruturado, é isso que vai te direcionar. E quando, lá no início da minha carreira, obviamente estimulado pela minha família, né, sempre, eu tomei uma decisão, eu me vi diante de uma situação que eu precisava liderar ali 40 pessoas, eu tinha muito pouca idade, não sabia, não conhecia nada tecnicamente, né, muito pouco, e eu precisava escolher um modelo para gerir, né? Ninguém ensina isso para ninguém, né? Dificilmente a gente acha uma organização que tenha essa cultura de ensinar. Então, o que eu fiz? Eu estudei e decidi escolher nada menos do que o maior líder da história, né? Que é Jesus Cristo. Eu me pautei no modelo de gestão dele, que é justamente estar lá para servir as pessoas e não para ser servido. Então, na minha posição, eu me limito a despender todo o meu esforço para ajudar as pessoas que estão em volta de mim. Então, eu estou ali transformando a oportunidade de ser um gestor, mas também de poder dar a abrangência dessa proposta de vida que Jesus Cristo estabeleceu, que é a única que funciona, né? Se a gente for analisar friamente, não tem capitalismo, socialismo, ou comunismo, ou qualquer tipo de organização social que funcione mais do que você viver por alguém, né? Viver pelo outro. Então, é isso que eu faço no dia a dia. Obviamente que a gente não trabalha numa instituição de caridade, a gente precisa entregar resultado. E é aí que eu encontrei meu ponto de equilíbrio, que é ser justo. Então, se precisa cobrar, nós vamos cobrar, obviamente, mas também nós vamos estar ali colocando toda a energia necessária para buscar recursos para as pessoas, né? E você sabe que quando você fala isso é tão importante porque nós estamos num veículo de comunicação, num mundo extremamente cruel, difícil, que a gente não consegue medir mais o futuro daqui 5 anos. A gente não consegue saber o que vai acontecer, se nós vamos estar em guerra até ou não. Olha, um absurdo, né? A gente está em 2026 achando que, sabe que tem guerra? Nós vamos estar... Tem uma guerra aqui do lado da gente, né? Então, assim, essas coisas... Quando o amor faz parte da sua maneira de ser, ainda mais no princípio desse líder que Jesus foi, isso realmente faz a diferença. Quando você estava na Bung, né, estava começando a sua carreira, porque o engenheiro mecânico tem um processo de responsabilidade tão grande dentro de uma estrutura de uma empresa, é um coração, né? Você é sobrecarregado porque o coração está ali, as máquinas estão na sua mão para você fazer a melhor condição dela, a melhor eficiência dela, e essa eficiência é feita com aquelas pessoas. Então, assim, o coração da empresa na sua mão, baseado com vários corações ali para fazer aquilo pulsar, é muito difícil se não tem um senso de responsabilidade e de respeito e de empatia pelo outro. Você passou pela Bung. O estagiário de lá, né, porque
Já bem, nós estamos falando de 12 anos atrás, né? É pouco tempo Pouco tempo. para você ter uma carreira tão ascendente de liderança. Isso te assusta, essa sua evolução tão rápida? O que se atribui a você chegar numa gestão industrial com uma carreira mais curta do que outras pessoas normalmente? Isso me assusta ainda, já me assustou mais, ter essa evolução exponencial, né? Em alguns momentos eu cheguei a pensar que essa evolução exponencial pode ser que não seja. Será que ela está sendo sólida o suficiente para que quando eu tenha, né, uma inevitável queda, uma frustração, eu consiga me manter, né? Eu entendi que sim, confesso que isso atormentou a minha cabeça por alguns anos. Aí, à medida que a gente vai amadurecendo, evoluindo, eu fui entendendo que tem muito mérito meu aí, né? Obviamente que tem muita responsabilidade das pessoas que me geriram e me conduziram. Eu tive a sorte de ter muita gente boa ao meu lado, mas eu atribuo isso ao meu comportamento. Assim como a gente falava sobre o padrão perfeccionista, eu passava do ponto no perfeccionismo. Hoje eu consigo ter um pouco mais de equilíbrio. Então, ter uma carreira exponencial como foi, me custou psicologicamente, porque eu me dediquei muito, né, demais, e acabei passando do ponto algumas vezes, e ainda passo. Mas hoje, aquele fantasma que ficava me atormentando, falando, será que foi exponencial por qual motivo? Hoje eu entendo o motivo pelo qual eu tive essa evolução e, assim, com muita humildade, eu acho que tem muito mérito meu nisso, tem muito esforço meu. Trabalhei demais para estar onde eu tô, para construir todas as histórias que eu construí, que eu tenho muita história para contar. Acho que quando eu chegar aí com 50, 60 anos, eu vou ter muita história. Então, acho que tem muito mérito, tem muito esforço, só que eu paguei um preço alto, o meu fisiológico sentiu, e agora chega a hora da gente, um pouco mais maduro, a começar a dosar e começar a atuar com um pouco mais de consciência, inteligência, né? Um pouco mais dosado. E também não justificaria você, com todo o conhecimento, com toda a inteligência, não entender que a sua saúde mental e física, ela é fundamental para você poder continuar essa carreira. É isso que vai te levar a um ambiente de sucesso, né? Hoje em dia, a questão mental, a segurança psicológica, a gente fala muito dos riscos psicossociais que estão batendo a porta de todas as empresas, mas isso é necessário. Para você poder ser tão inteligente e tudo, para ter essa carreira, você tem que ter um equilíbrio mental, né? Porque como que você chega aos 50? Você chega aos 50 se arrastando ou você chega apto fisicamente, mentalmente, né, equilibradamente, inclusive para poder inspirar outras pessoas a serem melhores, né? Foi esse ponto que me tocou. A gente tenta ser tão racional no dia a dia que eu percebi que eu estava sendo irracional quando o assunto era comigo, né? Ou seja, para ter uma boa performance no trabalho, o Carlos Zanetti precisa existir, né? Para ele existir, eu tenho que ter um equilíbrio de corpo, mente e alma. Claro. As coisas precisam se equilibrar. E eu vi que eu estava com uma irracionalidade embarcada aí e perdendo esse equilíbrio dos 3 pontos. Eu, por exemplo, claro, cada um tem o seu jeito de ser, eu valorizo o meu, mas quando eu olho o seu, né? Você é um gerente de performance, você é um gerente de gestão industrial, você é um gerente de manutenção, de confiabilidade, corporativo, você passou por tudo isso. Então, assim, é como se você tivesse na palma da tua mão toda a estrutura da empresa. Então, é uma responsabilidade muito forte, porque você sabe como ela funciona, como ela pulsa. É como se cada pulsar dela estivesse no seu DNA, porque você entende aquele mecanismo. Por que você é engenheiro mecânico? Como que a mecânica chegou na sua vida? Com qual inspiração? Eu escolhi a engenharia mecânica muito por estímulo da minha família, né? Meu pai, ele também trabalhava, ele tinha interface com usinas de açúcar e álcool na época, né? Mas trabalhando mais na agrícola, na parte agrícola e não na industrial. Ok. Então lá atrás, ele também foi caminhoneiro, ainda é até hoje. Eu tinha muita interface com equipamento mecânico.
E eu achava e sempre achei a mecânica muito bonita, muito lindo, assim, né? Eu gostei muito de ciências térmicas, é algo que sempre me apaixonei por isso, sobre como que eu vou condicionar um ar, né? Um ar-condicionado, enfim. Então, desde lá de trás, eu já tive esse contato com o setor primário da economia, com mecânica, e isso me estimulou a fazer engenharia mecânica, porque foi o que eu sempre gostei, né? De construir máquinas, em calcular, sempre gostei de exatas. Então, foi um pouco disso. E eu fico imaginando, por exemplo, outro dia eu estava falando com um comandante da aviação e a cumplicidade dele com o mecânico de uma aeronave é algo que, assim, que realmente, inclusive, nós vamos gravar para falar dessa cumplicidade que as pessoas às vezes desconhecem a importância de um mecânico dentro de uma estrutura. E é muito legal da gente discutir, das pessoas falarem, a máquina está ali e ela precisa estar perfeita. Perfeita para gerar resultado, perfeita para não provocar nenhuma lesão, perfeita para ter a performance mais adequada. E é só você mesmo, com o seu olhar, com esse envolvimento da mecânica, que vai falar, peraí, eu tenho essa curiosidade, que é uma skill importante, para fazer com que isso aconteça. Você acha mesmo que as pessoas hoje, dentro de uma estrutura, sabem o valor da manutenção dentro da empresa? Não sabem, né? Seguramente eu te afirmo que não sabem. Porque você foi de manutenção, eles devem, né? Para qualquer coisa, chama manutenção. Muitos anos eu fui de manutenção, né? Meu perfil foi construído na gestão da manutenção. Hoje com um nome mais adequado, que é gerir ativos físicos, financeiros, né, de pessoas. A manutenção é um ambiente injusto, né? Eu classifico assim, porque quando tá tudo bem, ninguém lembra dela. Quando vai mal, aí todo mundo lembra, é muita pressão, então a gente lidar com muita pressão. A interface com segurança do trabalho, ela é gigantesca. É gigantesca. Então, você comentou do avião, na aviação, a manutenção centrada em confiabilidade, que é uma das minhas formações, feita pelo John Mowbray, veio da aviação civil. Na época, cada 10 aviões que subiam, 7 caíam. Então, você imagina a gente aceitar uma estatística dessa? Não dá, né? Claro. Foi quando o John Mowbray inventou, né, a manutenção centrada em confiabilidade. E hoje é lindo de ver. Eu sei porque a gente participa de um grupo de benchmark e lá tem várias empresas, dentre elas está a Embraer. E a gente foi ver como eles medem confiabilidade de cada componente do ativo da turbina, por exemplo. É algo que todo mundo desconhece e pouca gente dá valor, ninguém lembra disso, mas é muito complexo gerir ativo físico, porque isso tem total relação com a segurança humana, né? É dali que nasce a segurança operacional e tem uma parte bastante importante que você comentou no início sobre confiabilidade humana. É daí que não adianta você gerir só ativo físico, você tem que gerir o ativo humano. Para isso você tem que ter um lado humano aflorado, porque quem pilota aquelas máquinas são pessoas que podem errar, são humanos. Então é importante a gente estar conectado com eles, porque algum problema pode ser introduzido pela operação e pode culminar numa falha catastrófica, né? Uma tragédia, que isso depois vira filme, vira história. Então, aí a importância, a manutenção para mim é algo, sempre foi muito desafiador, muito bonito, muito importante, mas que realmente as pessoas não têm essa importância na cabeça sobre a confiabilidade dos ativos físicos, né? Olhando, como chama seu pai? Luiz Carlos. Eu fico imaginando, e a sua mãe? Tarlene. Eu fico imaginando o Luiz Carlos e a Tarlene olhando, assistindo agora você num podcast contando que você é um gestor de confiabilidade. Meu filho, ele exerce a confiança dentro de uma empresa. Que é presente maior na vida, né? De ver você com essa capacidade de estar dentro de uma estrutura, orientando, desenvolvendo pessoas, cuidando dos ativos, para que esses ativos tenham o melhor resultado possível, desde a origem até a finalização deles. Se a empresa te entregou isso para você fazer, é porque você realmente sabe fazer isso, né? E
realmente inspira confiança, que é uma das virtudes mais difíceis hoje na vida, você garantir a confiança do outro, porque nós somos desconfiados, nós somos indiferentes ao outro. Então, quando tem um profissional que, olha, nele eu confio, né? Pode ir lá que tá tudo certo, é bem legal pro pai e pra mãe, não é? É bem Para os legal. filhos também, né? Para os seus 2 filhos também vai ser maravilhoso ver que o pai realmente cuida de uma estrutura tão grande e com tantas responsabilidades e está tão centrado nisso. Quando você olha aquelas safras absurdas, aqueles recordes todos, né? Que são expostos na mídia, porque a empresa fala do recorde de moagem, do recorde disso. Tem pessoas ali envolvidas em tudo isso. Como que é você bater tantos recordes olhando a segurança das pessoas? Isso é impressionante porque em 2025 a gente começou a bater recorde, acho que uns 20 dias após o início da liderança antifrágil. Então a gente começou a colocar foco no trabalho de liderança, porque eu confesso que foi bem desafiador, a Andresa sabe disso, né? As agendas nossas apertadas, e a gente se reunia toda sexta, fazia trabalho todos os dias, né? Inevitavelmente, todos os dias a gente estava lá às 7h, 7h30 da manhã, reunindo com os gestores. E eu comentei em um dos nossos episódios que a segurança ela nos convida a fazer o básico. E quando você faz o básico, isso muda o algoritmo na cabeça de todo mundo, né? Fazer o básico é deixar as coisas limpas, organizadas e cuidar da sua própria vida, né? Que é o princípio da história. Quando a gente é convidado e estimulado a fazer isso, a performance vem acoplada, vem junto, sem a gente perceber. Então, para mim foi impressionante, disruptivo. Aconteceram os recordes, julho, agosto. Preservando vidas. Mais ainda, atuando mais ainda fortemente, né? No aspecto de segurança. Então ficou nítido ali na prática que não dá para desconectar uma coisa da outra. Como que a Andresa apareceu dentro da Clealco, te localizou e te convidou para esse projeto? A Andresa já era consultora da organização, através do nosso diretor de pessoas jurídico naquela época, né? Que a trouxe. Acho que uns 2 anos ela foi a consultora até a gente se encontrar. Na verdade, a gente já tinha se encontrado antes, mas até o convite para o líder antifrágil. E quando ela me convidou, o interessante foi isso. Eu estava numa transição, ela sempre me chama de o homem da mudança, então eu estou sempre na transição. Então eu estava numa nova transição dentro da empresa, só que era uma transição muito complexa. E ela me encontrou, eu fiquei até pensativo do porquê que ela me escolheu, fiquei lisonjeado, né, pela figura da Andresa, pelo humano que ela é, e pela profissional que ela é. E ela me encontrou num período muito, muito ruim do ponto de vista organizacional. A gente estava numa transição, tinha acabado de perder o diretor de operações, o CEO da empresa estabeleceu um comitê de crise na unidade que eu estou gerindo hoje. E a gente conhece bem quando o comitê de crise é instaurado, né? A gente é convidado a trabalhar 24/7, fica tudo em stand-by, tudo quanto é tipo de iniciativa. Seja de melhoria contínua e tal. Tudo tem que ser avaliado. Tudo tem que ser avaliado. E foi naquele momento que ela me encontrou, mas conhecendo ela e o método dela, eu facilmente entendi que eu precisava fazer. Quando a empresa te leva de gerente de manutenção, de confiabilidade, corporativo, tal, para gestor industrial, você atribui a quê essa promoção, te elevar a essa responsabilidade? Eu conheci todo o processo, eu sempre gostei muito. Porque foi nesse processo que ela te conheceu, né? Nessa mudança. Foi nessa transição. Foi dia 12 de junho de 2025 foi estabelecido o comitê de crise. Eu sempre gostei da minha atuação corporativa em performance, confiabilidade e projetos. Eu sempre vim de engenharia. Só que essa minha transição para gerente industrial tinha um desejo da diretoria que isso acontecesse, e eles, por ter também um lado humano muito justo, muito aflorado, eles deixaram muito aberto para que eu decidisse
muita vontade para que eu decidisse. Mas, na verdade, não foi eu que decidi e nem tampouco o diretor que decidiu. Quem decidiu foram os meus liderados. Eles procuraram o time. a minha equipe hoje. Eles procuraram o CEO, ele deu total abertura e eles pediram para que eu assumisse o site industrial da cidade de Queiroz, né? Não tem jeito melhor de começar a gestão a não ser de uma forma natural. Eu não preciso conquistar ninguém ali, já, né? Maravilhoso. Então foi a forma mais natural que aconteceu. Não foi nem uma iniciativa minha, nem a iniciativa do meu gestor naquele momento, foi a iniciativa daqueles que iam ser liderados por mim. Você aceitou de primeira? De primeira, quando veio esse estímulo, aí a gente não pode nem pensar. Não pode nem pensar. Para entrar no contexto, Dr. Cusanetti, a gente já está um pouco falando sobre o programa Liderança Antifrágil, que a Andresa Araújo comandou junto com a CLEAL, com ele como convidado especial, como um dos desafiadores desse projeto. Então, assim, a gestão dele, que ele estava, né, esse é o contexto. Ele estava passando por um processo e começou a desenvolver uma jornada. E quando que você imaginaria que essa jornada, com todas essas habilidades e competências apresentadas aqui e práticas, ia ser, na verdade, um insumo poderoso para essa tua gestão? Né? Isso contribuiu demais. Demais, total. Isso foi no melhor momento. É verdade, porque são tantas habilidades, tantas questões que são trazidas aqui para o material, que você, pegando uma posição como essa, fala, peraí, quais as skills que eu preciso ainda reunir, né? Apesar de eu ter boas, quais as skills que eu preciso reunir para poder comandar essas pessoas com a responsabilidade que estão me entregando, porque você não foi uma promoção que veio, né? Você foi indicado pela equipe, fala, olha, esse é o melhor para nos acompanhar. Isso é a coisa mais maravilhosa da vida. Esse é o convite mais natural que tem e é o que dá certo. Então, quando a gente entrou nessa imersão da liderança antifrágil, racional como a gente né? A formação de engenharia, eu fui estudar, eu fiquei me perguntando. Não perguntei isso para a Andresa, talvez ela vai saber disso só agora. Por que 9 semanas, né? E isso tem total relação com neurociência. Você precisa de 60 dias para poder, na repetitibilidade. É verdade. Então, na hora que eu entendi que aquilo tinha um contexto muito forte, conhecendo a Andresa, o pouco que a gente conhece, e o cerne desse método que ela desenvolveu, que tem um racional e que conecta total, não tem outra forma que dá certo. É só essa que dá certo, na minha visão. Que é realmente desenvolver as pessoas enquanto humano, enquanto cidadão, para que isso faça um reflexo no ambiente de trabalho. Então, mesmo no meu cenário desafiador, achando, isso eu falei para ela algumas vezes, falei, eu acho que eu não vou conseguir fazer as entregas, eu estava trabalhando de madrugada, não estava bem complexo. Mas depois que eu conheci a forma como seria a abordagem, como a gente ia atuar, aí eu entendi que isso seria um insumo bastante grande para que eu tivesse uma abrangência. Acho que foi Deus, né, que colocou a Andresa naquele momento, me fez aquele convite, naquele contexto operacional, para que aquilo só ajudasse no trabalho que eu ia vir desenvolver na unidade Queiroz. Né? Não, e o mais interessante é que você com certeza descobriu que não teria tantas dificuldades, porque isso caminharia naturalmente dentro das suas formas de liderar. Então, assim, se você fosse discutir um planejamento, você, dentro da discussão de planejamento, insere o contexto da liderança antifrágil dentro da sua comunicação. Se você vai discutir uma questão de segurança, de qualidade, você insere as informações dentro da sua própria linha de comunicação. Por isso que você consegue aproveitar isso aqui sem necessariamente perder tempo na implementação de um programa como esse. Ela está misturada, é como se fosse um blend. Ela está misturada ao teu jeito de fazer. Exatamente. É um convite que a gente teve de se conectar diariamente com a equipe. Porque o método em si, ele nos convida a falar sobre a vida. Enquanto cidadão, enquanto pessoa. E quando a gente discute isso em mais gente, né, com toda a equipe, você expõe uma vulnerabilidade sua, o outro também a dele.
E nessa exposição de vulnerabilidades, de discussão, isso cria uma conexão que jamais a gente criaria isso sem esse rito Sim, diário. sem Então, esse rito. total conexão. Quando o desafio é olhar para o comportamento humano e influenciar as pessoas em prol de uma vida melhor, estaremos sempre engajados. Acho que essa frase tem tudo a ver com isso. É do livro, acho que está na tua... É maravilhoso. E essa é uma discussão. Quem tem um porquê suporta todo o como? É isso que a gente falou no início. Você tem um porquê, você não tem? Você tem um Tem. porquê. E o porquê está muito totalmente relacionado eu quero facilitar a vida dessas pessoas aqui nesse local. Tem outro porquê? Vou ensinar tudo. Não, eu quero que seja feliz, que ele seja feliz, que ele faça com carinho, que ele faça com amor, porque eu estou promovendo essa possibilidade para ele. Exatamente. Qual é o teu papel ali dentro, se não é facilitar a vida do outro? Exatamente. Quando o gestor entende isso, a chance de ter uma evolução é gigantesca, né? É inevitável. E saber por quê, né? Eu acho que por que fazemos o que fazemos, né? A gente precisa ajudar as pessoas a entender por que elas fazem. Porque é isso que dá sentido para ela. Nós vivemos hoje endividados, com problemas de saúde, as questões pós-pandêmicas ofereceram lutos intermináveis. Então, assim, tem uma pessoa ali sofrendo. E eu preciso fazer com que... não é um mimimi do que é propósito. É de você ajudá-la a entender por que você está fazendo isso e ela se sentir bem com aquilo. Ela tem que estar conectada no porquê das coisas, né? Senão, a pessoa fazer algo sem sentido é muito difícil, né? Como diz meu pai direto, o segredo para que o mundo se organize de uma forma ideal é a educação. Então, uma pessoa bem educada, ela entende bem. Alguém foi lá e explicou para ela o porquê fazer. Você precisa investir esse tempo em realmente dar sentido naquilo que está acontecendo. Não, e você está falando de letramento. Tem uma outra frase que eu tirei do treinamento: quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. E é verdade, né? Se eu tenho uma equipe que eu percebo que nos aspectos cognitivos, intelectuais, de conhecimento e técnicos há uma carência, a única coisa que eu posso fazer é ensinar. Porque quando você ensina, você tem a resposta e o resultado daquilo que você está objetivando. Agora, se você não ensina, se você não letra aquela pessoa, como que você pode exigir dela algo que ela não tem para te entregar? Exatamente. E a gratidão da pessoa quando ela é ensinada, quando ela aprende algo, ela naquele momento, ela fidelizou com você, ela muito provavelmente vai trabalhar por você e não para você. Existe uma diferença bastante grande, né? Para todos nós que somos gestores, a gente precisa entender essa diferença de trabalhar para nós ou por nós, né? Então, quando a gente chega nesse limiar, as pessoas trabalham por mim, é porque em algum momento eu consegui compartilhar algo com ela que deixou ela muito grata. Esse é o principal legado que a gente pode deixar. Não, e tem essa história do talento vence jogo, mas com o time o campeonato se ganha, né? Então, assim, eu preciso ensinar aquela pessoa que talvez sozinho ele pode ir só até ali, mas juntos nós vamos até lá, né? Então é outra Exato. coisa, né? Isso é muito bom. Você entende, você consegue hoje levar esse tipo de cultura de informação para as pessoas, de que sozinho eles não conseguem, é a equipe que faz o resultado? Isso a gente fomenta todos os dias, né? Quando eu percebi, tem muita gente, eu já vi isso várias vezes, tem muita gente inteligente, pessoas, esse é um ponto fora da curva, mas quando ele se coloca na posição de ser gestor, que ele começa a não gerir resultado, ele gere pessoas e as pessoas dão o resultado, né? E aí que tá a diferença. E eu já vi muita gente inteligentíssima não conseguir chegar no resultado por não saber gerir bem as pessoas. Claro. É diferente quando você trabalha sozinho e você depende única e exclusivamente do seu talento. Dificilmente alguém não precisa das pessoas para poder construir um resultado. Então, hoje, eu sempre, em todos os fóruns que eu tenho oportunidade, a gente fomenta sobre esse trabalho que ele tem que ser inevitável, tem que ser juntos, para que a gente consiga... E na figura do gerente industrial, eu estou reunindo ali
a gestão da manutenção com a operação, que é o grande paradigma de qualquer organização que a gente vê, ali tem uma briga eterna. Então a gente consegue conectar todos em prol do mesmo objetivo. E o desafio do líder antifrágil, falando sobre cidadania, sobre o nosso dia a dia Ética, enquanto humano, né? ética, integridade, Sim. isso só ajudou também a fomentar que a gente precisa trabalhar E a letrá-los, né? Exato. A vaidade hoje dentro do mundo corporativo é algo muito Aflorado. latente. Você é um líder, o líder ele sempre será, eu gostaria que não, alguém pode falar, não é isso, é solitário, porque a decisão é sua, às vezes a decisão está só na sua mão, você não tem nem para quem perguntar, mas um líder que diz, você não vai sozinho, você vai comigo, faz a diferença. Hoje, seu nível de vaidade, teu nível de ego é controlado dentro da estrutura, porque se não for, junto não existe essa palavra. Exatamente. Eu consegui, confesso que em algum momento da minha carreira ele foi também aflorado. Eu imagino. O ego, a vaidade. Tá começando, é jovem, né? Exato. Entendo que isso é Faz normal. parte, né? Eu até li um livro de um filósofo alemão, chama Eckhart Tolle, e ele fala muito sobre o ego. Quando a gente vê ele falar sobre o ego, é o mal do mundo. É o mal do mundo. E à medida que a gente vai ganhando maturidade, o ego vai diminuindo. E no ambiente que eu tô hoje, ele diminuiu significativamente, porque mérito dos meus pares, das pessoas que estão ao meu lado, me estimularam a diminuir o ego, a vaidade. E eu, todas as vezes que tenho oportunidade, falo isso para minha equipe, que o ego, a vaidade nos convida a trabalhar de forma solitária. E realmente, quando você olha e analisa o comportamento do mundo, o que está acontecendo com o mundo nesse exato momento é puro reflexo de ego e vaidade, né? A desinformação, os fenômenos meteorológicos extremos, a polarização social, a cibersegurança e os conflitos armados, o crime organizado, que vai aumentar, tudo isso está diretamente sendo mapeado globalmente como um risco potencial. Essas vulnerabilidades, isso faz você olhar também de como o teu futuro filho, a história de empresa, isso impacta mentalmente, não impacta? Você não olha esse mundo nessa situação pelo seu viés, pela sua perspectiva? Assusta, né? Quando a gente lê essas projeções, né, que são feitas por pessoas muito renomadas, o Fórum Mundial de Economia, Sim. que projetou os principais riscos globais no médio e longo prazo, horizonte de 2, 5, 10 anos. Né? Próximo, e né? o que mais assusta é que as coisas estão sendo traduzidas na prática, né? Estão acontecendo. Mas o que as pessoas precisam entender é que quando a gente projeta algo e a gente deseja isso, as coisas acontecem. A gente é aquilo que a gente quer ser. Então, quando o ser humano projeta algo, aquilo provavelmente vai acontecer, porque todas as ações que você vai fazendo no dia a dia, no seu inconsciente, você vai fazendo em prol do que você vai só fortalecendo. Ó, tá vendo? A guerra civil acontecendo, o evento climático extremo. Só que, quando eu fiz essa publicação dessa matéria, eu quis dizer assim, e convidar todo mundo a olhar também, isso já aconteceu em algum momento. Claro. Eventos climáticos extremos, eles já aconteceram em vários momentos. Guerras piores que essas já aconteceram. Conflitos armados sempre aconteceu. E o que eu convido a todos a refletir é: o mundo está em constante busca pelo equilíbrio, assim como nós. Então, nós estamos num cenário ruim, quase que subiu, quase não, é uma analogia como se você estivesse subindo e descendo uma montanha. Sim. Ele busca o equilíbrio, encontra, aí ele volta a se desequilibrar. O clima é assim, né? Então, assusta quando a gente vê essas projeções, mas quando eu, de fato, eu acredito muito que o mundo está sempre em constante busca do equilíbrio, isso é físico, né? Isso é ciência, e isso também é ter fé. A gente fica mais tranquilo. O que me assusta só é as projeções, as formas como as pessoas divulgam isso assusta todo mundo. Como propagam, né? Como propagam isso.
porque nem todo mundo tem essa clareza. Esse conhecimento de Esse como isso conhecimento, vai né? acontecer, né? Exato. Mas isso não me assusta no meu entendimento, porque eu acredito mesmo que a gente só está numa busca do equilíbrio. A gente está num desequilíbrio, mas logo a gente vai se equilibrar daqui a alguns anos. E eu ouvindo você e a gente tendo essa oportunidade, porque você é um líder, você participa de eventos, você faz palestras às vezes, você faz apresentações. Então isso é importante porque mesmo naquele momento que você está discutindo uma questão de confiabilidade operacional, você trazer isso, né? A questão do amor, da fé, da dedicação, da compaixão pelo outro, do respeito pelo outro, há uma necessidade de ter, vamos dizer, missionários fazendo isso. Mesmo dentro do contexto corporativo. A gente precisa, porque nós temos um público tão carente de formação. No primeira semana, vocês discutiram o autoconhecimento, que é o segredo de tudo. E assim, e como que eu descubro quem eu sou? Né? Como que eu posso falar para mim assim, o outro é tão importante quanto eu me julgo ser? Porque essa é a fase mais importante da vida. Se você não for importante como eu me acho importante, só que não é fácil falar isso, não é fácil enxergar isso. Primeira semana você falou do autoconhecimento versus até a segurança. Você acha que as pessoas começam a descobrir quem elas são hoje em dia? Você acha que as pessoas estão preparadas para essa descoberta de quem são? Eu entendo que não. Até antes de conhecer o método da Andresa, eu também não tinha total clareza disso. E lá, o livro, ele estimula muito isso. Como é que eu vou querer cuidar do Rômulo se eu não me cuido? É verdade. Né? Isso é até irracional. É igual a história do avião. Então, aconteceu um acidente no avião, você primeiro precisa se socorrer para poder se permitir a socorrer os demais. Põe a máscara primeiro e depois põe no outro. Exatamente. Então, inevitavelmente, a gente tem que se conhecer, entender o porquê que a gente reage de algumas maneiras em determinados contextos. Isso é extremamente importante. O autoconhecimento para que você possa se colocar na posição de ajudar o outro. E a culpa não leva a nada. Né? Punir também não leva nada. Né? Então a gente sabe que há um erro previsível e esse erro tem que ser administrado para que ele não aconteça. E é por isso que a gente trabalha a prevenção, por isso que a gente trabalha todos os mecanismos antes, né? Então eu acho que o autoconhecimento te permite prevenir, né? Você já sabe quais são as suas... o teu calcanhar de Aquiles. Então, eu não vou fazer isso porque eu já me conheço. Então, eu não vou pôr a mão ali porque eu já conheço que... Então, isso é super importante. Na segunda semana, o valor define significado e significado vai determinar o alcance. Você acha mesmo que as pessoas sabem o significado daquilo que elas fazem? Não sabem. E vou além. Talvez foi a semana mais importante para mim durante o programa, que foi a definição de valor. É coisa de cidadão, né? Não, o que é cidadão? Valor, assim, é uma palavra que a gente, às vezes, menospreza, mas ela é talvez a mais forte que existe. E foi quando a gente percebeu que as pessoas realmente, acho que não entendiam o que era valor. Tem muita gente que fala, eu tenho a segurança como valor. Será mesmo? Você entendeu o que você faz? Você já entendeu o que é valor? A partir do momento que todas as organizações entenderem isso, né, e deixarem de parecer ser para ser, sim. Aí sim, porque valor é aquilo que a gente faz mesmo sem alguém estar vendo alguma coisa. Claro. Mesmo sem prestar conta para ninguém. Eu não preciso ser vigiado para fazer. Exatamente. É óbvio que tem uma jornada para ser pavimentada, né? Claro. Bastante grande, mas não pode sair fora dessa rota. Essa rota que a Andresa muito bem escreveu, estabeleceu. Não tem como você desconectar o lado humano, né, do desenvolvimento e treinamento de habilidade em segurança disso tudo. Eu vou te ouvindo, né? E aí eu volto até um pouquinho sobre quando você falou do básico. Todas as vezes que eu vou para as minhas palestras, eu sou um palestrante motivacional, comportamental. E eu falo sobre valores em todas, independente do tamanho. E isso que você falou é uma pura verdade. Você sabe o que é valor? Né? A plateia ali, não. Você sabe o que é valor? Não. Então como que eu posso falar que segurança é um valor se aquela pessoa que está ali não sabe o que é valor? Então eu tenho um slide que a primeira fala é o que é valor. E é isso quando a gente fala do básico e do letramento. Se eu explico para ele o que são valores humanos,
ele tem discernimento para entender o significado dele que vocês falaram, né? A E ele já diferença... entende o tamanho do desafio, né? Sim, Você sim. já conectou, ele falou, ó, você entendeu o que é valor? Valor é isso. Olha o tamanho desse desafio. Ele é grande, eu estou te convidando para isso. Terceira semana você falou da missão da segurança, mas a missão não é só da segurança, né, Zanetti? A missão é de todos, né? Quando se fala de segurança, saúde, meio ambiente, qualidade, a missão é de todos, né? A missão é de todos. Inclusive, em todos os fóruns que eu tô junto com a minha equipe, são mais de 200 pessoas, eu falo sobre isso, né? É no mínimo estranho a empresa querer mais do que você mesmo, que você volte para casa melhor ou no mínimo igual que você chegou, né? É verdade. É estranho, né? Então eu falo com eles todas as vezes que eu tenho oportunidade. Você tem que querer mais do que a própria empresa, do que o seu gestor voltar para casa. Então foi uma semana que a gente falou muito sobre isso, né? Na quarta semana, você trabalharam o caminho que o acidente faz. E o acidente, ele está percorrendo caminhos a cada segundo, né? É um caminho que não para, né? O tempo todo tem um caminho sendo feito percorrendo pelo acidente, e que é aquela história. Se eu tenho todos os mecanismos de prevenção estabelecidos e tratados com aquelas pessoas, eu vou driblando esse caminho que o acidente está fazendo. Isso aí, foi a semana que a gente aprendeu que antes até da base da pirâmide de Frank Bird, existe ali um caminho sendo pavimentado, né? Com gatilhos comportamentais. Eu acho que todo líder teria que ter pelo menos um pouquinho do que você tem, da habilidade que você tem de fazer leitura de pessoas. Sim. Então você chega no ambiente, lê a pessoa e fala, ó, essa pessoa acho que ela não dormiu bem, fisiologicamente não está bem, ou psicologicamente não está bem. Isso é antes até de um desvio comportamental acontecer. Você já nem... E no meio dessa semana, inclusive, por coincidência, talvez não, porque a gente ganhou essa habilidade. Claro. Um dos nossos líderes da área de utilidades industriais, ele fez essa abordagem em um operador. Viu que não dormiu bem à noite, então limitou o acesso dele ao site industrial. Falou, então você vai operar só o supervisório, né, em cima de uma mesa, numa cadeira, e não vai no ambiente industrial. Isso é antes de acontecer um quase acidente ou um desvio comportamental, né? Mas para um gestor industrial fazer segurança acontecer da melhor forma possível, com a cobrança de uma produtividade, de uma eficiência, de uma melhoria contínua, não é uma tarefa fácil. Você conseguiu convencer sua alta liderança do papel da segurança e do seu papel nesse contexto? Não é uma tarefa fácil, né? Você é cobrado o tempo todo. Exato. Você não mudou da noite para o dia para falar que segurança tá... Não, eu vou me dedicar à segurança e vou... Não, ela está somada a todas a todo aquele núcleo de ações que você faz, ela tem que estar lá também. Exatamente. Não é uma tarefa fácil, porque, novamente, a gente vive num ambiente capitalista, precisamos entregar um resultado financeiro, né? Sim. Nós somos cobrados. Mas, reforço, quando a gente tem um modelo de gestão que vai em consonância a tudo isso, você pode ser cobrado o que for, de onde for, em que momento for, e em qualquer contexto que for, você está bem direcionado pelos seus valores, pelo seu modelo de gestão, né? E eu tenho todos os meus gestores, a diretoria da Clealco, eles compartilham dessa mesma opinião. É a sorte que eu tenho de trabalhar com pessoas que fomentam esse tipo de trabalho. Então, no nosso caso, não foi tão difícil. Não foi difícil porque já estavam, né? Agora, você tem que ter uma habilidade de comunicação, você tem que ter uma habilidade de relacionamento interpessoal, porque existem muitos gestores que não estão ainda preparados para convencer a alta liderança da importância desses valores. E isso é uma estratégia. Você se relaciona bem com os teus pares, com as pessoas, você é um homem que se comunica bem, investe na sua capacidade de comunicação? Eu tenho uma boa relação com os meus pares, talvez a melhor em todas as organizações pelas quais eu passei. Ali é um excelente ambiente de trabalho e só me ajuda a poder disseminar qualquer tipo de informação, né? Eu tenho essa facilidade de permear tanto na alta administração quanto na média liderança e de fomentar a importância desse trabalho, né? De não desconectar isso do dia a dia.
Quando eu acompanhei o Liderança Antifrágil durante as 9 semanas, porque eu acompanhei, assisti todas as entregas, né, nas lives, eu vi um vídeo onde você reconhece a sua equipe e ele fica bem emocionado. Talvez ali naquele vídeo eu vi por que você estava como gestor industrial e por que foi a equipe que te escolheu para estar lá, né? Então, eles têm um amor ali, têm um respeito muito grande por você. A 5ª semana foi cuidado ativo. Acho que é um dos pilares mais fundamentais da segurança. Você é uma pessoa que cuida de você primeiro, depois cuida do outro e permite ser cuidado? Se alguém te aborda no meio do caminho para dizer que você está falando ao celular andando ou que você não segurou num corrimão, a sua reação é uma reação pacífica? Eu entendo que sim, né? Eu não vou ter a audácia de falar que eu sou humano assim como todos, então inevitavelmente todo mundo tem dificuldade com esses 3 pilares, mas hoje eu tenho muito menos. Inclusive eu me permiti ser cuidado essa semana, né? E como eu te falei, peguei alguns dias de descanso, estava com a minha família, né, curtindo, e uma das salva-vidas lá chamou a atenção da minha filha, porque ela poderia se machucar num ato que ela estava fazendo, e hoje eu entendo ali, que eu agradeci pela abordagem, né? E hoje eu consigo entender ainda mais, ganhando essa habilidade que nem todo mundo tem a oportunidade de ganhar essa habilidade. Hoje eu entendo perfeitamente que é um presente que a pessoa te dá. E nós, na posição de liderança principal de um site industrial ou qualquer organização, você tem que vestir ali a roupa da humildade, né? E se permitir ser cuidado. E ao mesmo tempo, as pessoas também têm que entender que você vai errar, né? Porque muita gente te julga, falou, o gerente cometendo um ato inseguro. Não vou nem abordar ele, porque senão ele pode reagir, mandar embora. Exato. Hoje eu vejo que o nosso ambiente psicologicamente lá, ele é muito confortável. As pessoas, a gente até brinca, né? Porque eu faço diversas abordagens e quando eles me vê fazendo algo que é um ato inseguro, eles vão abordar na mesma hora. Então, psicologicamente, o ambiente ele é muito confortável para que isso aconteça lá. E quando você fala da psicologia dentro da estrutura da segurança, você está completamente cheio de razão. A partir do momento que a tua equipe permite que esse ambiente é seguro e que eu posso chegar e abordar qualquer profissional e eu não vou ter uma reação agressiva ou autoritária, né, eu sei que o ambiente vai me transformar ali. Então, saber que o ambiente de trabalho foi construído com segurança faz uma diferença psicológica inacreditável. A neurociência também fala sobre isso. Então, assim, você está fazendo com que todo mundo caminhe ali de uma forma segura. 6ª semana, papel da responsabilidade e rotinas. A rotina é importante, né? Ela constrói hábitos, né? O rito é importante em tudo que a gente faz, né? Porque eu até falei isso para a Andresa, eu fiz uma formação na ProSci, na metodologia do Adhikar, verdade, que gere mudança, né? E quando a gente gere mudança, você tem que gerar consciência nas pessoas, despertar o desejo. Então tem várias etapas que tá totalmente em consonância a todas essas etapas que você falou aí. Se você pegar da 1ª à 6ª semana que a gente falou até agora, comunga. Ela segue esse mesmo racional. E tem uma etapa que é do reinforcement, que a metodologia chama, né? E você tem que dar o reforço. E o rito te traz esse reforço. Então você precisa ter o rito para poder manter a disciplina de todos que estão ali, né? Concordo plenamente. 7ª semana, administradores do risco e legado, né? Hoje realmente nós somos administradores do risco. E se você é um bom administrador do risco, você tem controle sobre ele. Exato. E deixa um legado, inclusive, daquilo que foi feito, né? Isso a gente falou muito. Realmente, nós somos um administrador de risco, não tem como não considerar isso. Não tem como, não. Condição insegura a gente tem para tudo quanto é lado, seja na empresa, seja na rua que aqui, a gente transita. Aqui, onde a gente está. Então a gente está a todo momento administrando o risco, desde que a gente enxergue o risco. Então, primeiro, nós precisamos falar muito sobre percepção de risco, precisamos aguçar nas pessoas, porque ela precisa primeiro enxergar, entender que aquilo é um risco, entender o tamanho do risco, para ela poder administrar o risco, né? Tem uma série de medidas de controle que a gente pode estabelecer
para ter essa interface com o perigo, né? Porque em alguns momentos no ambiente de trabalho você vai ter que ter interface com o perigo. Claro, o tempo todo, né? A segurança te convida a fazer isso, né? Você tem que ter interface, mas com medidas de controle estabelecida para você administrar o risco da forma mais adequada possível. Por isso que é super importante todo mundo que está aí sempre orientar a diferença entre perigo e risco para as pessoas que muita gente desconhece. 8ª semana, 24 por 7 dias, né, na semana, todo dia, em todo lugar, com qualquer pessoa. A verdade é essa, né? O momento é que você acabou de falar, o tempo todo o perigo está ali, o risco está ali. Eu tenho 24 horas do dia para lidar com as pessoas, para lidar com tudo. Essa semana a gente falou muito sobre, eu vou fazer segurança só quando eu passo da catraca para dentro. Sim. Não, né? Então a segurança está te convidando a levar ser pra em casa, né? Em todo lugar, 24 por 7. Você vestiu o comportamento seguro. Você acabou de citar sua filha na piscina, né? Tá fora. Exato. Eu tento, a cada dia que passa, ser o mais seguro possível com a minha família. Quando eu falei com você, eu falei, Rômulo, qual o horário? Qual o endereço? Eu preciso estabelecer a minha logística. Então eu escolhi o melhor local para minha família ficar, a melhor logística, em função da segurança. Porque quando você sai com pouco tempo, a pressa, esses gatilhos comportamentais, eles vão fazendo o caminho do acidente. Claro. Né? Então é bom a gente nem entrar no caminho. E aí se prova que não tem administração do risco, né? Porque a administração Exato. do risco também é olhar pela percepção e olhar pelo futuro à frente, né? Você não dirige sem olhar pelo menos 8, que tem aquela regra da direção. Você olha lá, está na estrada, dá um olhar aí à frente para ver como que tá lá, não fica só preso aqui. Exatamente. Segurança é isso, você olhar à frente. E fechou 9 semanas, senso crítico como combustível para melhoria contínua. O senso crítico, o bom senso, é uma das principais habilidades para um ser humano profissional, você não acha? É a principal, né? Você ter senso crítico, você ter bom senso do que você está fazendo, né? Exatamente. E para isso você precisa ter muita humildade. É algo que é muito difícil você ter um senso crítico aflorado. E não podia ser diferente do que encerrar as 9 semanas assim. Claro. Porque à medida que a gente estabeleceu ali, agora eu preciso evoluir. Para evoluir eu preciso ter senso crítico, saber onde eu preciso melhorar. É difícil, isso incomoda, né? Críticas. O tempo todo críticas, né? Você é atacado o tempo todo, né? Exato. O fato de talvez você dedicar um tempo no desenvolvimento do outro, alguém vai dizer para você está perdendo tempo de olhar uma outra, né? E eu acho que não. É tudo uma questão de administração e de estratégia, né? Tinha fragilidade e você caminhou para a antifragilidade. Esse caminho não é feito assim, né? Exatamente. Você foi ali, né? A Andresa ajudou através da jornada. Você hoje, depois de aí alguns meses que passou, você continua aplicando os mandamentos daqui do líder antifrágil? Você consegue ainda resgatar o aprendizado? Com certeza. O que eu estou fazendo agora? A gente está no período de entre-safra. Período de entre-safra, as operações param, né? De dezembro até março. E é uma oportunidade que a gente tem de ter todo mundo no mesmo turno, no mesmo horário. Então, nós estamos fazendo toda semana um DDS geral, com 100% da empresa. Mais de 200 pessoas e os terceiros lá dentro também. Certo. Tem quase 200 terceiros lá. E eu tô, obviamente, me pautando no livro da Andresa. Então, ele caminha junto comigo no meu carro. E a cada segunda-feira que a gente fala sobre isso, eu pego um tema e a gente discorre sobre esse tema. Então, vai ser um manual que eu vou levar comigo sempre. Você cuida da criatividade na forma da sua comunicação e do aprendizado que você leva para as pessoas? Você falou de DDS. Eu sempre fiz muitos DDS, mas eu também fui muito disruptivo com isso, porque o DDS às vezes cansa muito os modelos que são feitos. Pessoas que não estão preparadas, pessoas que não conseguem pronunciar, ter uma dicção clara, que faça com que aquelas pessoas entendam. Você cuida de que a educação que você está levando para os seus times seja uma educação de qualidade? Eu cuido. Eu tento, né? Eu tento ser o mais adequado possível, usando andragogia. Sim. Então, quando a gente estuda um pouquinho eu sou um aventureiro de neurociência,
Então a gente estuda um pouquinho e vê que para o ser humano adulto, a andragogia é o que mais funciona. Sim. Então eu tento, nesses DDS, ter uma comunicação clara, envolver a pessoa, todo mundo está envolvido. E eu tive já no primeiro DDS uma confirmação de que isso funcionou. Porque no final, eu tento ser o mais sucinto possível, né? No final teve um caldeireiro que me procurou, um terceiro ainda, que tem pouca conexão comigo, né? Do que se fosse um colaborador próprio, me procurou porque ele se sentiu, ele entendeu a mensagem, ele se sentiu tocado. E foi um momento que eu falei sobre aquele conceito que a gente falou aqui. Não é estranho, é no mínimo estranho a empresa querer mais do que você mesmo, que você volte para casa bem. E ele voltou falando sobre isso. Ele falou, na hora que todo mundo, você foi muito assertivo nisso, na hora que todo mundo entender isso, cada um tem que cuidar da sua vida, né? Isso é conservar o que existe de mais importante no mundo. Então, ali eu vi que ficou legal, ficou claro. No final, a gente abre um espaço, como ali a cultura daquela região tem as pessoas são muito crentes, né? Ela tem uma crença muito forte. A gente abre um espaço para terminar com uma oração. E esse espaço, as pessoas se sentem muito confortáveis. Acolhidas, né? Às vezes, mais de um levanta a mão quer fazer, aí na próxima segunda a gente deixa o outro fazer. Isso então mesmo. é uma porta que a gente abre para a pessoa também participar, para contar uma história. Exercer as habilidades dela, né? Exato. Então o próximo DDS a gente vai pegar ali uma pessoa, um eletricista que sofreu um acidente lá na usina, né, há 2 anos atrás, para ele contar a história que aconteceu com ele. Não tem nada melhor e nada que conversa melhor do que contar uma história. A pessoa viu que é alguém que vive junto com ele, aquela história é real, é verídica, está do lado dele. Aquilo gera uma consciência melhor do que eu, gerente industrial, falando sobre algo lá. E ajudar essas pessoas que estão disponíveis para contar suas histórias de como devem contar. Porque às vezes a pessoa vem, né, e ela tem que saber que tem algumas estratégias de comunicação que cabe a você, líder, também estar bem preparado, como também para aquele profissional mais simples. Se ele sabe como abordar, como usar as palavras, isso ajuda, né? É o gestor, é a pessoa que sabe um pouco mais, que fala, vai contar a tua história, conta assim, conta assado, porque você vai ver, você vai prender a atenção, né? Porque nós somos movidos pela persuasão, né? O interesse do outro, eu tenho que fazer com que o outro se interesse por aquilo que eu estou falando. Exato. E assim, quando é difícil a gente estar na frente de 200 pessoas falando sobre algo, né? Então... O maior pânico do ser humano é falar em público. Só que a gente fica junto, cria um primeiro contexto. E o convite que a gente faz é para que a pessoa, ela conte algo que aconteceu com ela. Então ela está num cenário confortável, ela sabe exatamente o que ela vai falar. Só o fato de você não expor a pessoa em algo que ela precisa usar o intelecto ali para criar algo para falar, já precisa driblar, a dificuldade está ali. Então quando você convida para falar sobre algo que aconteceu com ela mais do que ninguém domina o que ela vai falar. Então começa a ficar um pouco mais fácil. É verdade. Olha, a gente passou aqui 1 hora falando assim, parece que não. E você falou pra mim no começo assim, será que a gente vai gravar, mas vai ter que refazer? Foi mesmo. A gente não precisou refazer nada, porque assim, primeiro, você sabe de tudo que você está falando, você está trabalhando com isso, e isso está fresquinho ali pra gente dialogar. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade agora sobre a usina. É toda industrializada? Um dia eu quero lá que você me convide. É toda industrializada ou tem a mão de obra do cortador ainda atuante dentro desse processo ou não? Hoje é 100% mecanizada. Mecanizada, automatizada. A estrutura... Então, tem 2 grandes grupos dentro de uma usina de açúcar e álcool. Tem o setor agrícola e o industrial. Okay. Então, tem ali a matéria-prima sendo colhida e transportada e tem a industrialização. Aqui nesse cenário da colheita, ela é 100% mecanizada hoje. Inclusive o plantio ou é semi-mecanizado ou é mecanizado. Poucas empresas, a não ser as que estão no Nordeste, que são de difícil acesso, máquina colhedora de cana, né? No morro, não sobe. Então lá ainda continua
com a prática de Manual. queimar cana e fazer o corte manual. Aí no cenário da indústria, aí já é quase que 100% automatizado, né? Tem menos pessoa ali para industrializar a cana do que para cortar e colher e transportar, né? É tão legal você falar isso, porque a gente às vezes desconhece. For falar de uma usina de cana, sabe tudo a produção, mas fala, as pessoas ainda lembram. Por mais que a gente acredite, quem está ali, às vezes muita gente não sabe, acha que tem ali um homem cortando, batendo na cana, como mostra nos filmes, né? Então, foi muito legal você falar dessa industrialização, que é importante para todo mundo desmistificar um pouquinho como é. E o padrão, né, os vídeos que a gente mostra, que você mostra da Clealco, é lindos, né, de ver aquela lavoura maravilhosa e aquelas máquinas trabalhando. Claro, toda máquina tem um ser humano ali, a parte industrial tem um ser humano atuando, mas eu acho que é para isso, você está administrando o risco para que nada aconteça com eles. Exatamente. Bom, estou muito feliz, viu? Eu estou feliz, assim, demais. Gente, ele está num período de descanso. E ele veio aqui de uma forma tão humilde, tão gentil. Eu não tenho como expressar o meu agradecimento. Primeiro que você é uma pessoa, um homem de Deus, um homem tão gentil, tão amoroso. É tão gostoso estar perto. Você está fazendo com que esse lugar seja encantado pela sua gentileza e pela sua humildade. E se você é isso aqui que você está me mostrando, por isso que eu queria estar presente, eu tenho certeza que você é lá também. Então, temos aqui, para fechar, 10 comportamentos esperados para o líder, né? Que o livro mostra. Então, assim, falamos sobre Andresa, maravilhoso aqui, tô com o Zanetti, você viu o bate-papo, tá trabalhando todo o conceito da liderança antifrágil, tá usando no dia a dia e tá tirando resultados. Nós temos um liderança antifrágil 2. O que você falaria para quem vai começar? Vale a pena? Vale muito a pena, entra nessa jornada, porque é um convite para que você mude enquanto humano e não é uma forma que dá certo, é a única que dá certo. Então você, enquanto um gestor da área de operações, embarque nessa porque é a única forma que entrega resultado, não tem outra. A gente falar sobre métodos, sobre ferramentas, isso a gente fala muito, mas a que dá certo de fato é essa. Sem dúvida é um caminho mais doloroso, mas que isso só argumenta que nós estamos no caminho certo. Quanto mais difícil, eu falei isso num episódio, quanto mais difícil isso só argumenta que nós estamos no caminho certo. Então se tá fácil, tá errado. Esse é o resumo. Bom, e para que esse desafio aconteça, tem aí mandamentos. Demonstrar compromisso visível com a segurança, você nos falou aqui, praticar a escuta ativa, né? Tão importante, não é só ouvir, é escutar. Ter vontade de escutar o outro. Você pratica a escuta ativa, você sabe o que as pessoas falam longe de você sobre você? Eu pratico muito a escuta ativa, é o que eu mais gosto de fazer, porque eu tenho um perfil mais introspectivo, sou mais quieto, então eu tô sempre ali à disposição de ouvir, de fato. Eu gosto de ouvir histórias. Eu sempre eu falo isso para minha família, quem tem história para contar, eu sempre gosto de ouvir. Eu estou sempre praticando a escutativa com todos. E é legal porque quando eu leio sobre você no seu LinkedIn, você conta uma história sobre você, né? Tem um storytelling ali maravilhoso. Então, eu não é querendo tecnicamente, eu vou contando que você fala das suas paixões, do seu movimento, isso faz a gente se interessar para conhecer. Ser consciente e consistente, né? Ser consistente e constante. Acho que a constância é fundamental. Fundamental. Né? Essas coisas pontuais vão estar lá. Promover uma transparência, né? Acho que ética, caráter, isso é fundamental, né? O rigor ali, a lei, a legislação, a regra, respeitar isso, né? Isso é integridade, né? Integridade, exatamente. Reconhecer e recompensar os comportamentos seguros. Eu sei que você é um homem que recompensa e elogia. A gente elogia muito pouco, né, Zanetti? Muito pouco. Muito Nós não somos pouco. muito bons nisso. Mas pelo menos agradecer seria tão legal, né? Olha, obrigado por você ter feito isso. Faz a diferença, leva a autoestima para a pessoa. É uma excelente ferramenta motivacional. Isso. Educar e capacitar a equipe o tempo todo, isso é incansável, infinito. Não vai parar nunca. Exatamente. Inclusive eu vendo o curso, né? É algo que eu gosto de fazer mesmo. Excelente. Fomentar uma cultura de prevenção, não tem como fugir disso. Assumir a responsabilidade pela segurança e inspirar confiança e respeito.
Eu falo do fundo do meu coração que você inspira confiança e respeito. Eu olho para Obrigado. você e fico extremamente tranquilo, falando assim, esse homem, ele realmente é um gestor de confiabilidade. Obrigado. Bom, para fechar, Carlos é empreendedor, trabalhador e um engenheiro habilidoso. Ele é proativo e tem uma ótima visão de futuro. Seu perfeccionismo impulsiona seus esforços para alcançar resultados de excelência. Entregando resultados excelentes de forma consistente, ele tem a capacidade de explorar e compreender praticamente todas as perspectivas e soluções possíveis para a empresa. Ele é o tipo de pessoa que sempre tem tempo para ajudar, sem precisar pedir 2 vezes. É um prazer trabalhar com ele e tenho a satisfação de escrever esta recomendação. E eu gosto de trazer uma recomendação que está no LinkedIn, porque é um valor importante de cada ser humano. Recomendar o outro, falar dos valores do outro é a coisa mais valorosa na vida hoje. Nessa câmera aqui, a gente fecha. Olha, você sabe que a Andresa está com vários projetos com a questão da tragédia do Rio Hudson, que ela está lançando. Um Dia para Não Esquecer, que também é incrível, fenomenal o filme. E a qualidade desse filme, né, Zanetti? Foi toda vez que aquele despertador toca naquele filme para mim, eu vejo o filme todo. Na hora que toca o despertador dela para lá ir fazer a reportagem com os mineiros, com a família dos mineiros, foi incrível isso. Tá muito lindo, a qualidade que a Andresa imprime no trabalho dela é muito legal. Não é porque a gente tá falando tal, mas a gente convive com essa qualidade. Exato. Acho que eu falei isso para ela, é um dom, né, que ela recebeu e que ela tem que dar abrangência ao dom dela, né? É um dom que ela recebe de Deus, então ela tem que deixar à disposição de todos. Sim, e é o que ela faz. Faz. Tecnicamente ela é muito boa, só que a comunicação, no aspecto de comunicação, ela é melhor ainda. Ela é melhor ainda. Então é uma combinação única, inédita. A gente conhece poucos assim com essa combinação. E às vezes quando você está numa rede social, com tanta superficialidade, às vezes você não sabe o quanto a pessoa trabalha. Ela trabalha muito para entregar o que ela entrega, para entregar o número de livros que ela escreve, os projetos que ela desenvolve, as consultorias, os projetos. Ela trabalha bastante mesmo. Né? Não está sentada lá, né, em berço esplêndido. A gente vê mesmo o trabalho, está lá com você na fábrica acompanhando todo o processo. Nessa câmera aqui, eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem para quem te assistiu. Foi tão tranquilo falar com você, tanta paz que você traz. Estou muito feliz. Fica à vontade. Obrigado a todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir, de nos assistir. E a mensagem que eu deixo é que a gente seja genuíno em tudo que a gente faça, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, faça com o máximo de amor que a gente tem, que não tem como dar errado. A partir do momento que a gente é genuíno naquilo que a gente faz, não tem chance de dar errado, né? Então, agradeço a todos aqueles que estiveram conosco. Agradeço o Rômulo por deixar o ambiente tão tranquilo, confortável. Obrigado pela receptividade, obrigado pelos elogios. Adorei te conhecer, você é uma pessoa também única. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz. Também muito, muito agradecido. Quero que você termine suas férias com a maior segurança possível e com a maior alegria possível. Com certeza. Prazer enorme. Prazer é meu. Gente, eu vou fechar aqui, olha. Influencie as pessoas positivamente, contribua com as pessoas de forma amorosa, com paixão, com respeito e compaixão por elas. Nós batemos um papo aqui sobre o líder antifrágil com o Carlos Zanetti. Foi incrível, não é? E até o próximo episódio.